Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Nosso convidado de hoje é o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, ministro Marcelo Neri, que também é o presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Estamos aqui debatendo a questão da juventude e da economia, ou seja, a juventude levada em conta, um estudo feito pela Secretaria. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Nós terminamos falando no último bloco, falando das manifestações, né, que colheu o senhor lá longe, na Coreia. Você deve ter ficado assim, puxa, quantas interrogações, né? Mas algumas pesquisas, talvez não tão rigorosas como a que a SAE fez, tentando identificar o perfil dos manifestantes, pelo menos em São Paulo, foi aqui eu pude estudar, apontava que o perfil de renda dos manifestantes era 49% acima de 3 salários mínimos. E em 43% eles eram de nível superior. Isso casa com aquilo que a pesquisa da SAE também encontrou, ou seja, o que na pesquisa da SAE os jovens estão querendo e o que esses jovens das ruas estavam apontando com esses perfis? Quer dizer, acho que tem duas questões. Tem a questão do perfil, e o perfil que essas pesquisas, até outras pesquisas da Datafolha, mostram até um perfil de mais alta educação e provavelmente mais alta renda, do que, vamos dizer, maior do que a população brasileira como um todo. É um perfil jovem, é um perfil de pessoas conectadas à internet. Essa pesquisa do Ibope, ela mostra 87% utilizou redes sociais para se mobilizar. Não é que tem acesso, mas que usou mesmo. Então é um perfil de jovens conectados, mobilizados e com um nível de escolaridade, de ação, como foi talvez nos protestos de 68 ou dos caras pintadas também. Eu acho que tem essa... Agora, o que os jovens querem, quer dizer, um pouco o lema, a máxima aqui, quer dizer, não basta contar jovens, como fizemos na primeira parte, mas a gente tem que nos contar para eles efetivamente contarem no desenho de políticas públicas. O que eles nos dizem é o seguinte, quer dizer, em primeiro lugar, ao contrário dos idosos, vendo o contraste das duas agendas, dos não jovens, né? Os não jovens, aqueles acima de 30 anos, eles querem mais saúde, os jovens mais educação. Algumas agendas do tipo próprio acesso à internet, a segunda diferença maior para os jovens por exemplo, discriminação. Discriminação em geral, mas não a discriminação de gênero. Discriminação de gênero é mais importante para os não jovens. Por que isso? Porque talvez os jovens eles estejam olhando, a discriminação de gênero não é uma agenda tão nova. Revolução Feminina já dura mais de 30 anos aqui no Brasil. E, por outro lado, nas faixas mais avançadas há uma predominância de mulheres. Os jovens estão numa agenda mais ampla contra discriminação de etnia, de orientação sexual, etc. Então, eu acho que esse é um outro dado que chama quer dizer, a ênfase que os jovens dão maior às liberdades políticas, a questão do transporte, que foi uma demanda, talvez. O estopim é maior entre os jovens. Então, de alguma forma, como essa pesquisa foi feita antes dos protestos, foi feita em maio, então talvez seja uma boa fotografia de antes, logo antes, do que o jovem quer. Ao passo que algumas agendas, como, por exemplo, alguns elementos como governo honesto e atuante, saneamento básico e violência, que são agendas fundamentais, mas são agendas mais antigas, e isso está presente mais nas gerações mais antigas. Os jovens eles são meio a porta de entrada das novas demandas, não no sentido de entender a cabeça do jovem de hoje, mas entender a cabeça do Brasil daqui a 30 anos, da população como um todo, né? É isso que eu queria perguntar. A pesquisa, então, mostra que nós temos uma nova geração, uma população do país mudando a cabeça, né? Mudando a percepção do país. E isso vai se refletir lá na frente. Quer dizer, muitas vezes a gente não consegue ver o fenômeno agora, mas lá na frente vai refletir. Eu estava olhando para trás, isso até é uma coisa que isso é muita sabedoria depois dos fatos, né? Então, para não... Mas se você olhar o Brasil nos últimos 50 anos, você vai ver que de 10 em 10 anos tem, em geral, uma mobilização social forte, mobilização de algum tipo, e uma transformação forte no ano seguinte, tá certo? Então, por exemplo, foi o golpe de 64, que levou
ao milagre, aumento de desigualdade, perdas de liberdade política, teve o choque de petróleo, que é externo, 73, não podia se fazer mobilização nas ruas, mas gerou uma perda do governo, perdeu a eleição de 74, começou a lenta abertura política, cujo ápice foi 84, e aí sim uma mobilização de rua. Direta já. Direta já, em 84, reparem, anos terminados em 4. Tivemos aí uma instabilidade, democracia, terminamos a década com eleição direta para presidente, recorde de inflação e desigualdade. De uma forma, traçou a agenda da década seguinte. Em 94, tivemos plano real, estabilidade, e talvez a grande mobilização da década seguinte seja 2003, eleição do Lula, etc., e 2004, começo da ascensão dessa nova classe média. Então, de 10 em 10 anos... E agora estamos em um ano de 2013 e ano que vem 2014. Quer dizer, 10 anos, eu acho que o Brasil, que os nossos estudos mostram, nos últimos 10 anos teve mudanças muito interessantes. Redução de desigualdade, geração de emprego formal em quantidades mais fortes do que se poderia imaginar. Se me perguntasse há 10 anos atrás para prever, eu não acertaria. Realmente me surpreendeu favoravelmente. Mas os jovens, eles estão aspirações mais fortes. Patamar, né? E a sociedade como um todo. Isso eu acho que é saudável, é um desafio. Quer dizer, não basta que se você tem acesso a certas coisas, essas coisas são incorporadas às suas aspirações. Vitórias anteriores, hoje em dia, já são o mínimo que você quer. Esse jovem enxergaria esse poder de mobilização dele para além do Estado? Porque a pesquisa mostra, por exemplo, que no tema governo honesto e atuante, embora seja uma preocupação dos jovens, é muito menor do que a preocupação dos adultos. Isso indicaria que o jovem compreende que a mudança necessariamente não se dá pelo Estado? Talvez. Ele dá ênfase à internet mais do que os idosos, mas ele valoriza a liberdade política. Sim. Quer dizer, que é um sinal que a juventude é a idade da liberdade. Que não está necessariamente ligada à estrutura formal do Estado. Exatamente. Então, eu acho, quer dizer, que de fato existe uma demanda muito grande, eu acho que é o fundamental, por participação. Quer dizer, o jovem ele não quer só educação de qualidade, mas ele quer na qualidade adequada às aspirações dele. E ele quer, de preferência, não só ter isso pronto, mas ele quer participar desse processo. Então, por exemplo, hoje em dia, a educação está se tornando, vários experimentos têm mostrado, que é uma educação mais interativa, onde o professor ele faz menos um monólogo para os alunos, mas ele provoca mais os alunos a interagirem. Você tem, vamos dizer, o uso de tecnologias online, de internet, onde um professor consegue atender muitas pessoas, o professor que está em loco, ele tem um papel de mobilizador. Então, porque o mundo, na verdade, passou por grandes mudanças e que talvez a gente tenha achado que era o mundo antigo, mas na verdade estamos num mundo novo e os jovens perceberam isso antes, talvez, de nós que não somos mais tão jovens. Estariam se anunciando como profetas. Não você é novo. Não, jovem é mais tempo, né? Mas, ministro, aqui tem nessa pergunta 2 dados que mais ou menos se confrontam. Nós temos aqui uma promessa de futuro, de mais participação exigida pela juventude, mas nós temos também uma realidade no Brasil que é chocante entre si, que, por exemplo, aumentou o mercado de trabalho formal, a formalização do trabalho aumentou, segundo o IBGE, estamos praticamente em pleno emprego. Mas, ao mesmo tempo, as pesquisas também do IBGE e o mapa da violência apontam que os jovens têm uma alta taxa de homicídio, ela é maior entre os jovens masculinos, aquela questão das mulheres que o senhor comentava, os que mais morrem são os homens, entre os jovens pobres, de periferia e negros. São 2 elementos aparentemente que se chocam, né? Porque aumentou o trabalho formal, que é bom, o progresso, mas do outro lado há uma carnificina ainda correndo. Né? Mostra, quer dizer, que as coisas não são tão simples, mostra a importância de valores, de políticas públicas que atendam outros anseios do que a renda, o trabalho, que são necessidades, condições necessárias, mas não suficientes para uma vida, vamos dizer, harmônica e feliz em sociedade.
Agora, eu vou botar na mesa aqui um dado que é uma maior regularidade empírica que eu tenho observado nos últimos anos, que é o seguinte: se você perguntar para o brasileiro, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a 5 anos. 7 vezes, feito em mais de 135 países, o Brasil sempre em primeiro lugar nesse ranking, inclusive 2012, com dados de dezembro. Tá? Ou seja, muito próximo agora. Agora, o que é esperar muito do futuro? É, na verdade, você ser jovem. Quando você é jovem, o que você espera do futuro é bem maior do que da felicidade que você atribui ao presente. No dia que você vai ficando mais velho, você vai aprendendo que talvez você não vai ser tão feliz quanto você achava que você seria. É um processo de ajuste. E o jovem brasileiro, ele também é heptacampeão mundial de felicidade futura. A gente nunca deu em 7 anos uma nota média, nós não, os jovens não deram uma nota inferior a 9 em nenhum momento. E entre os 135 países, em 7 vezes, só uma vez um país deu uma nota média acima de 9, menor do que a nossa. Então, quer dizer, o jovem brasileiro, ele é muito esperançoso, é o brasileiro profissão esperança na sua forma mais forte, é o jovem brasileiro. A que o senhor atribui isso? É traço cultural, é o que o Stefan Zweig, há 71 anos atrás, leu, é o país do futuro. Não o país do futuro, é o povo do futuro, é a pessoa do futuro, é a pessoa que acha que é um otimismo. Nós somos otimistas por natureza e talvez pelas circunstâncias, etc., alguma influência. Mas acho que é um padrão cultural. Agora, a nossa probabilidade de nos frustrarmos é maior. Se você espera muito, você tem uma chance, a queda é grande. Esse jovem esperançoso também, ele cresceu num país que tinha um equilíbrio político, investimentos sociais muito maiores que no passado, né? Então, assim, ele cresceu e cresce num país melhor do que o país. Mas as aspirações, talvez elas estejam se movendo, principalmente entre os jovens, com todos os estímulos de comunicação, etc., numa velocidade mais alta que talvez nós, enquanto sociedade, enquanto governo, tivemos capacidade de ofertar. Então, quanto maior a aspiração dele, maior a esperança. Aumentou a exigência também. Exatamente. Né? Porque o jovem, na verdade, ele é crítico. Até o jovem brasileiro não é particularmente crítico em relação ao país, não é. Mas, em geral, o brasileiro, ele acha que a vida dele vai ser muito boa lá na frente. Agora, se pergunta o país, a nota é menor. Então, vamos dizer, nos serviços, etc., o grau de crítica é maior do que quando você não fala da tua vida. Não, a minha vida vai ser ótima. O que pode, a princípio, demonstrar uma certa incoerência, né? Exatamente, mas é um pouco... Eu acho que está tudo ruim, mas eu estou feliz. É uma certa incoerência, mas eu acho que capta um pouco a alma do brasileiro. O otimismo junto com vamos dizer, são problemas de como é que eu me relaciono com o outro. Os grandes problemas brasileiros são problemas meio coletivos. O que é o carnaval, né? Exatamente. Meio a condições difíceis, produzir aquela alegria, aquele espetáculo. É verdade. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui por hoje. Nós queríamos agradecer especialmente a sua presença aí em casa, você que nos acompanhou até agora. Caso queiram mandar para nós sugestões, dicas ou críticas ao nosso trabalho, por que não? Elas são muito úteis, serão muito bem-vindas e podem ser enviadas para esse endereço que está na sua telinha aí, o www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Ministro, muito obrigado por ter, mais uma vez, vindo aqui ao Agenda Econômica. Estaremos sempre de portas abertas. Obrigado mesmo. E agradecer também a participação do meu colega, o jornalista Ronaldo Martins. A vocês, até a próxima. Um abraço, até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.